oitavo ano, os meus alunos e os que estiverem assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos resolver os exercícios da primeira semana do plano de estudo tutorado do oitavo ano do governo de Minas Gerais. Nós vamos resolver os exercícios de inglês, tá bom? Então vamos começar os nossos exercícios. Primeiro exercício que traz pra gente aí, que é dado pra gente, é uma biography, uma biografia de um autor chamado Edgar Allan Poe, que é um autor norte-americano, tá bom? E ele muito famoso, o Edgar Allan Poe, pelos seus contos e histórias, e vai trazer essa biografia toda em inglês, mas vai trazer as perguntas em português, aquilo que eu já trabalhei com vocês um pouco, né? Que a gente teve pouco tempo juntos, desde o início da pandemia. Como que a gente vai fazer para interpretar e conseguir responder a alguns textos, né, que estão em inglês, mas as perguntas estão em português? Então facilita um pouquinho para a gente, para saber qual informação a gente tem que buscar dentro do texto. Então vamos começar pelas perguntas, tá bom? Tem várias técnicas de interpretação de texto, mas hoje nós vamos trabalhar com a técnica de ir para as perguntas primeiro, tá certo? Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem é quando nasceu Edgar Allan Poe? Quando? Então a gente está procurando uma data. Lembrando que nascimento, gente, nascer é o verbo born, que está aí, é a quinta palavrinha da primeira linha da biography, que é B-O-R-N, born. E esse verbo, ele vem acompanhado do verbo to be, né? Ele vem acompanhado do verbo to be. E esse verbo to be está aí no passado. Minhas cachorras hoje. Ravena. Então aí tá falando que ele nasceu, was born, em 1809. É isso que a gente vai colocar lá na pergunta. Tinha que saber que o verbo nascer é born, B-O-R-N, tá bom? Então aí a primeira resposta na letra A, 1809. Onde nasceu ele? A gente vai voltar lá no texto, na primeira linha. Tá falando quando ele nasceu e aí coloca em Boston, Massachusetts, in the United States. Gente, aí já tem pra gente a informação da primeira resposta e da segunda. Então ele nasceu em Boston, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América. É isso que vocês vão responder na letra B, tá certo? Quantos anos ele viveu? Aí a gente agora vai ter que ir lá no texto, não vai dar pra gente quantos anos ele viveu. A gente vai ter que calcular e vai ter que procurar dentro do texto qual ano que foi que ele faleceu. Lembrando que o verbo morrer é die, né? D-I-E. E aqui está no passado, died, D-I-E-D, né, gente? Lembrando que os verbos aqui estão no passado, por quê? Estamos falando de uma pessoa que não é viva mais, tá? Então, beleza. Lá no segundo parágrafo aí, lá embaixo, começando de baixo para cima, vocês vão contar. 1, 2, 3, a quarta linha, começa uma frasezinha assim, ó. He died, ele morreu, in 1849. Em 1849. Calculando aqui, calculando se ele nasceu em 1809 e morreu em 1849, quantos anos ele viveu? 40. E olha que eu não sou boa em matemática, hein? Tá certo. Próxima pergunta aí pra gente. Edgar, que é o nosso autor aqui, que está sendo feita a biografia, casou-se com sua prima, que conheceu quando morou com sua tia Maria Clem. Como ela se chamava? Gente... Ai, professora, eu não saberia achar essa informação porque eu não sei o que significa prima, eu não sei o que significa casar em inglês. Tudo bem, vamos achar lá no texto o nome dessa tia, Maria Clem. Isso aqui é uma técnica agora pra gente conseguir achar essa resposta. Vamos achar o nome dessa tia aí no texto. Tá no segundo parágrafo, tá bom? O nome dela. Vou falar aqui agora a linha pra gente achar o nome dela. Aí, ó, lá no segundo parágrafo, a segunda linha. His aunt
Olha aí essa palavrinha, A-U-N-T, isso quer dizer tia, tá? Maria Clem and her daughter, e a sua filha, a filha da tia, his cousin, a prima dele, Virginia. Já descobrimos que o nome da prima que ele se casou era Virginia, isso que vocês vão escrever lá. E que idade tinha quando eles se casaram? Agora a gente vai descobrir quantos anos a Virginia tinha quando eles se casaram. E aí vem a frase lá, he began to devote his attention to his cousin in 1836. They got married, eles se casaram. She was only 13 years old. Ela tinha apenas 13 anos. Oh, meu Deus, casar com 13 anos, hein, gente? Que doideira. Ela tinha apenas 13 anos de idade. Professora, como que eu saberia essa informação? A gente já trabalhou isso, quando a gente trabalhou lá atrás o verb to be, a idade, gente. Years old. Eu usando o verb to be, I am, she is, he is. E years old é a idade de alguém. E aqui, como tá she, estamos falando da Virginia, é a idade dela. 13 anos de idade. Beleza. Em que ano morreu Edgar Allan Poe? A gente já sabe esse ano, porque a gente calculou a idade dele. Então, 1849. De que morreu sua prima ainda jovem? Qual foi a doença? E aí, olha lá, depois que a gente tem lá na terceira linha do segundo parágrafo, she was only 13 years old in 1849 at the age of 24. Virginia passed away from tuberculosis. Gente, esse passed away, P-A-S-S-D-A-W-A-Y, é uma outra forma de falar quando a pessoa morre, tá bom? E aí, tuberculosis, o que parece isso com português? Tuberculose, né, gente? Morreu de tuberculose, que era muito comum naquela época, morrer de tuberculose. Além de escritor, poeta e crítico, o que mais foi Allan Poe? Gente, escritor, writer, muito parecido com o português também. Poeta, poet. Crítico, critic. Então, vamos lá procurar no texto o que mais ele era, né? Ele foi American writer, poet, critic and editor. E também foi editor. Essas pessoas que têm editoras, que montam livros, que montam obras, tá bom? Então, ele também foi editor. E olha que simples, as palavras são muito parecidas com o português que está sendo procurado aqui nessa resposta. O próximo exercício, eu já trouxe até as respostinhas aqui, também muito simples. Tá pedindo the author's profile. Gente, profile é perfil. A gente não tem profile no Facebook, no Instagram. E aí pede aqui name. O nome dele, Edgar Allan Poe. First name, primeiro nome, gente. First name é sempre o primeiro nome, Edgar. Last name é o último nome. No inglês britânico, vocês também vão encontrar surname. Então, Poe, nationality. A minha nationality, por exemplo, é Brazilian, porque eu sou brasileira. A dele é North American. Profession, writer. Aqui eu coloquei só uma, mas a gente sabe que ele era editor, critic, poet e tinha os outros. Podia escolher qualquer uma. Father's profession and mother's profession. A gente leu lá no início do texto, eu vou voltar lá. His parents, lá na segunda linha, David and Elizabeth, que era o nome dos pais deles. Lembrando que parents é um falso cognato, que não significa parente, significa pais. Were actors, os pais deles eram atores. Ator também, que é uma palavra muito parecida com o português, né? Actor, ator. Então, o pai dele, actor, a forma feminina é actress. E aí, birth year. Gente, não tem birthday. Porque todo mundo sabe, né? Happy birthday to you. Birthday é o dia do nascimento, o aniversário. Então, o dia que ele nasceu, 1809. Birthplace, onde que ele nasceu? Boston, Massachusetts. Death date, a data que ele morreu, 1849. E death place. Place é o lugar que ele faleceu. A gente leu lá no texto, lá na primeira linha do segundo parágrafo, que ele viveu em Baltimore, where his father was born. E aí não menciona mais nada pra gente no final do parágrafo. Então a gente acredita que ele morreu lá em Baltimore, de acordo com essa biography. That's all, folks. Essa foi a primeira semana resolvida. Aguardo vocês pra segunda semana. Kisses. Bye, bye.